Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso mini curso de cálculo vetorial, vamos falar agora sobre o Teorema de Green. Então, seja um campo vetorial F, representado aqui em setinhas azuis, e uma região R, pintada aqui em rosa, delimitada por um caminho fechado C, tudo no plano XY, certo? A circulação do campo vetorial através do caminho está dada aqui, a integral de linha no percurso fechado ao longo do caminho C. Bem, eu posso quebrar essa região R em 4 sub-regiões. Então aqui está, eu quebrei em R1, R2, R3, R4. C1 é o contorno de toda a região R1. C1 é um caminho fechado que circunda a região R1. C2 é um caminho fechado que circunda a região R2 e assim para os outros também. Tá? É fácil de mostrar que a integral de linha ao longo do caminho C, que é o caminho externo que delimita toda a região, pode ser escrito como a soma das 4 circulações ao redor das 4 regiões. Ah, mas aqui eu tenho contribuições internas. Só que as contribuições internas ao longo dos pedaços de caminhos internos sempre se cancelam aos pares. Quando eu circulo aqui a região R1, nessa região interna o C1 passa aqui para cima, mas quando eu faço R2, o C2 passa para baixo. Como o campo vetorial é o mesmo e os DLs têm sentidos opostos, eles vão se cancelar esses termos aos pares para todos os percursos internos. Os caminhos internos, as contribuições das integrais de linha se cancelam, de maneira que eu posso considerar então que a minha circulação ao redor da área externa pode ser a soma da integral de linha ao longo da circulação nessas 4 sub-regiões R1, R2, R3, R4. Nada me impede de quebrar em mais regiões, foi o que eu fiz aqui. Então eu quebrei agora a minha região R em regiões infinitesimais e desenhei aqui essas regiões infinitesimais. Bom, nós já vimos que a circulação por unidade de área é igual a componente do rotacional na direção perpendicular à área. Nós já vimos isso quando começamos a deduzir o rotacional. Então, a componente Z do rotacional, saindo aqui do plano da tela, é o limite quando a área tende a zero da circulação dividido pela área. Nesse caso, a área está no plano XY. E nós já deduzimos essa expressão e temos aqui a componente Z do rotacional. Ora, rotacional é circulação por unidade de área. Quando eu integro isso na área, faço uma integral dupla, resulta em circulação. Então, aqui está a expressão para o Teorema de Green. Em termos bem simples, ele diz que circulação, aqui no lado esquerdo, é igual a circulação por unidade de área rotacional, nesse caso, como eu estou no plano XY, é a componente Z do rotacional, integrado na área. E é isso que ele estabelece. Tá? Então, o Teorema de Green relaciona a integral de linha ao longo de um caminho fechado no plano com a integral dupla sobre a região delimitada por esse caminho. Tá? Então, é bastante simples. Vocês talvez já tenham visto com outro formato, ou se nunca viram, talvez vão ver o Teorema de Green com outro formato. Então, aqui a gente apresentou dessa maneira, certo? O meu campo vetorial no plano tem 2 componentes, fx, fy. O vetorzinho dl ao longo do percurso também tem 2 componentes, dx, dy. Quando eu faço o produto escalar desses 2 vetores, eu tenho f de x dx mais fy dy. Então, essa é uma maneira de apresentar o Teorema de Green, sempre no plano, certo? Também é usual em livros de cálculo escrever a função vetorial no plano com pi mais qj. Então, o nosso fx, componente x é o p, componente y é o q. Então, também é bastante usual apresentar o Teorema de Green dessa maneira, certo? Vamos ilustrar com um exemplo. Então, calcular a circulação do campo vetorial F menos y mais xj no sentido anti-horário, aqui está,
ao longo do caminho semicircular de raio 4, mostrado aqui na figura. Então, é uma semicircunferência. Parte dela eu chamei de C1, é a parte curva, e a parte reta aqui, ó, é C2. A circulação eu tenho que calcular a contribuição dos dois pedaços, C1 e C2. Inicialmente eu não vou utilizar o teorema de Green, eu vou fazer a integral de linha, no plano aqui, tá certo? Então eu já tenho os valores de f de x e f de y, foram dados, né, no enunciado. Então eu vou fazer o seguinte, como eu tinha dito antes, a circulação ao longo do caminho fechado é a contribuição da integral de linha ao longo de C1 mais a integral de linha ao longo de C2, para fazer todo o percurso fechado. Para fazer a integral de linha ao longo de C1, de uma semicircunferência, eu vou usar equações paramétricas da semicircunferência. Então aqui estão as equações paramétricas. X igual a 4 cosseno de t, isso é um possível conjunto de equações paramétricas. X igual a 4 cosseno de t, y igual a 4 seno de t, t é o parâmetro. Como eu quero descrever uma semicircunferência, só a metade de um ciclo, o meu t varia de 0 até π. Então, por exemplo, para t igual a 0, eu tenho que x é 4 e y é 0, colocando t igual a 0. Cosseno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, para t igual a 0, eu estou nesse ponto. O t vai crescendo, crescendo, crescendo. Para t igual a π sobre 2, eu estou nesse ponto. Quando t igual a π, eu estou aqui nesse ponto e completei o meu percurso C1. Para fazer a integral de linha usando equações paramétricas, eu preciso das derivadas, né, dx e dy. Aqui está. Então, dx derivando 4 cosseno de t, dy derivo 4 seno de t. Então, fica tudo em função do parâmetro t. E a minha integral aqui, ó, fx dx, fy dy. Fx é menos y, está aqui. Fy é x, está aqui. E agora, tudo isso vai ser escrito em termos do parâmetro t. Então, o que é menos y? É menos 4 seno de t. O que é dx? É menos 4 seno de t dt. O que é x? X é 4 cosseno de t. O que é dy? 4 cosseno de t dt. Então, está tudo em função do parâmetro. Esse parâmetro vai variar t desde 0 até π. Bem, aqui ó, eu já efetuei o produto e coloquei em evidência seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vale 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1 e 16 é uma constante. Então, 16 pula para fora da integral. A integral de 0 até π de dt é π. Então, eu tenho 16 vezes π. Então, essa é a contribuição da circulação somente ao longo do percurso C1, da semicircunferência. E quanto ao percurso ao caminho C2? Bom, o caminho C2 está colocado em cima do eixo X. Então, ao longo de todo o caminho C2, eu tenho que y igual a 0. Se y igual a 0, o meu f aqui ó, não tem essa componente, já que y é igual a 0, tem apenas xj. E também, como y é igual a 0, dy também é igual a 0. Então, o meu dl ele está apontando na direção horizontal. Isso é bem óbvio. Eu vou sair daqui e vou percorrer ao longo do eixo x. Então, dl é igual a dx i. Então, vejam que f aponta na direção y, só tem o j, e o dl na direção x. Quando eu efetuar o produto escalar, para calcular a contribuição da integral de linha, produto escalar de vetores perpendiculares é 0. Tá? Isso poderia ser visto aqui também. Ó. Eu vejo que as setinhas são sempre perpendiculares ao eixo x, ou seja, são sempre perpendiculares ao caminho C2. Logo, o produto escalar é nulo, C2 não contribui para a circulação. Portanto, a circulação é igual a 16π, sem utilizar o teorema de Green, fazendo a integral de linha. Vamos agora utilizar o teorema de Green, que permite substituir o cálculo da integral de linha por uma integral dupla desse termo entre parênteses, que é a componente z do rotacional. Tá? Eu tenho o f, aqui está, a gente já sabia. Fy derivar em relação a x, tá? É isso aqui, ó. Fy, que é x, deriva em relação a x, dá 1. Derivando fx em relação a y, fx é menos y. Quando eu derivo em relação a y, dá menos 1.
Então, o termo entre parênteses é 1 menos menos 1. O termo entre parênteses aqui. Isso é uma constante, é 2, sai da integral, e aqui está. Tá? Então, 2 eu coloquei para fora da integral. Então, eu tenho a integral na região considerada de dx dy. O que é isso? É justamente a área da região, a área pintada em amarelo, certo? E essa área é a área de uma semicircunferência, então é πr² sobre 2. Como o raio vale 4, então é π vezes 4² sobre 2, vale 8π. Certo? Então, essa integralzinha vale 8π. Está sendo multiplicada por 2, 16π. E é exatamente igual ao resultado que nós tínhamos obtido anteriormente. Bastante simples, certo? Bastante mais simples aqui utilizar o teorema de Green do que fazer, de fato, a integração ao longo do caminho. Tá bom? O que a gente vai ver agora? Uma generalização do teorema de Green, que é o teorema de Stokes. Então, o teorema de Stokes é uma generalização do teorema de Green. Então, o teorema de Green, ele relaciona a integral de linha de um campo vetorial ao longo de um caminho fechado no plano com a integral dupla da componente do rotacional, né, perpendicular à região delimitada por esse caminho. Acabamos de ver isso, certo? Bem, então aqui está a expressão e nós utilizamos no exercício anterior. O teorema de Stokes, ele relaciona a integral de linha ao longo de um caminho fechado no espaço com a integral de superfície do rotacional sobre uma superfície não necessariamente plana, que está essa superfície em azul, delimitada por esse caminho. Então, o teorema de Stokes é uma versão generalizada do teorema de Green. Tá? O teorema de Stokes, na verdade, o que a gente vai utilizar é um teorema no espaço tridimensional. Então, também é conhecido como teorema de Kelvin-Stokes. A generalização para espaços de n dimensões é conhecida só como teorema de Stokes. Bem, então aqui está a expressão do teorema de Stokes. A gente vê que ela é bastante similar à expressão do teorema de Green. Então, o lado esquerdo é igual. A diferença é que o teorema de Green se aplica no plano e o teorema de Stokes no espaço. O teorema de Green utiliza apenas uma componente do rotacional, perpendicular ao plano. O teorema de Stokes utiliza todas as componentes do rotacional. O teorema de Green utiliza uma integral dupla no plano. O teorema de Stokes utiliza uma integral de superfície no espaço. Certo? Então, o que estabelece o teorema de Stokes? Ele diz que o lado esquerdo, que é a circulação, é igual... O que é rotacional? Circulação por unidade de área. Integrando circulação por unidade de área, o rotacional numa área, numa superfície, eu tenho circulação, certo? A gente tinha visto no teorema da divergência que divergente é fluxo por unidade de volume. Quando eu integro no volume, eu obtenho fluxo. Aqui é basicamente a mesma coisa, certo? É bastante similar. Bom, no caso do teorema de Stokes, como é no espaço tridimensional, para qualquer superfície cujo contorno seja o caminho C, o fluxo do rotacional através da superfície é igual à circulação ao longo de C. Então, vou ser mais específico aqui. Ó. Eu tenho uma superfície, e tem as microcirculações aqui, uma superfície apoiada, delimitada por esse contorno, esse caminho C. Ora, aqui está a expressão, então se eu fizer a integral de linha ao longo desse caminho, eu tenho a integral de superfície do rotacional através dessa superfície. Eu peguei uma outra superfície, mas o caminho é o mesmo, o campo vetorial que eu estou integrando é o mesmo, certo? Então, o resultado dá igual, e aqui o resultado também dá o mesmo. Então, calculando o fluxo do rotacional através dessas três superfícies, o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque as três estão apoiadas no mesmo caminho. E a integral do rotacional é justamente a integral de linha ao longo do caminho. Como o campo vetorial é o mesmo e o caminho é o mesmo, as integrais de superfície através dessas três superfícies resultam no mesmo valor. E isso pode ser útil em alguns exemplos, como que a gente vai ver na sequência. Então, calcular a circulação do campo vetorial, está dado aqui com três componentes, agora no espaço, ao longo do contorno do hemisfério definido por esta equação, em azul,
esta equação aqui, ela me define exatamente esse hemisfério no espaço tridimensional, certo? Aqui está o hemisfério e aqui o contorno do hemisfério está representado pela linha vermelha. Então eu quero calcular a circulação deste campo vetorial ao longo desse caminho indicado pela linha vermelha, inicialmente sem utilizar o teorema de Stokes. Como é um problema tridimensional, eu tenho que utilizar as três componentes do campo vetorial, certo? Bom, esse contorno representado aqui em vermelho é uma circunferência de raio 2, e ela pode ser parametrizada como x igual a 2 cosseno de t, y igual a 2 seno de t, e essa circunferência ela está colocada a uma altura z igual a 2. Então isso daqui descreve a circunferência. Como é uma circunferência, eu dou a volta completa, o meu parâmetro t varia de 0 até 2π. Então, fazendo t variar de 0 a 2π, eu descrevo todos os pontos dessa circunferência em vermelho, do caminho, no sentido correto também, certo? Então, o valor de dx é imediato aqui, né? dy é imediato, dz é 0. Já que z é igual a 2, nesse caminho, z é uma constante, dz vale 0. Isso já facilita um pouco as coisas, certo? Então, eu tenho quanto que é f de x? yz mais 1, coloquei aqui. Quanto que é fy? 3xz, coloquei aqui. Quanto que é fz? Irrelevante, já que dz igual a 0. Tá? E aqui eu já poderia também ter substituído o valor de z igual a 2, porque ao longo do caminho z igual a 2. Eu fiz isso no próximo passo. Tá? Então, quanto vale y vezes z? Vale 2 seno de t vezes 2, está aqui, mais 1. E assim para todos os termos, colocando aqui, substituindo dx, dy, eu tenho uma integral única em termos do parâmetro t, que varia de 0 até 2π. É uma integral, certo? Uma integral definida, eu não vou resolvê-la aqui, deixo como exercício. Resolvendo essa integral definida, ela resulta em 16π, certo? Então essa é a circulação ao longo do caminho circular aqui em vermelho. Agora sim eu vou resolver o mesmo problema utilizando o teorema de Stokes, certo? Então aqui eu tenho a expressão do teorema de Stokes. Em vez de calcular a integral de linha, eu vou calcular a integral de superfície do rotacional de f. Aqui está f. Quanto vale o rotacional de f? O rotacional de f calculo utilizando o determinante, por exemplo, certo? Então está aqui, é bastante simples de calcular, tá? Então façam aqui, efetuem, é bastante simples. Eu tenho o rotacional de f. Através de qual superfície? Bom, a superfície que foi dada no enunciado era essa semisfera desenhada em azul. Ora, mas calcular a integral de superfície desse rotacional através dessa semisfera é muito trabalhoso. Mas nós já vimos que eu posso escolher uma outra superfície mais conveniente desde que esteja apoiada no mesmo caminho, certo? O contorno seja o mesmo. Como o contorno é o mesmo, o lado esquerdo da integral é o mesmo, consequentemente o lado direito da integral também é o mesmo. Então, para utilizar o teorema de Stokes, eu vou utilizar uma superfície mais simples, mais conveniente. Para essa superfície, z igual a 2, é uma constante, isso facilita. Para essa superfície, o vetor dA, para calcular o fluxo, é dA apontando na direção positiva de z, dAk, aqui está, certo? Então, eu vou efetuar aqui, a minha integral de linha vai ser feita como sendo rotacional de f dA. Ora, aqui eu tenho a expressão para o rotacional, mas como eu vou calcular o fluxo através dessa superfície em que z igual a 2, onde tiver z aqui, eu coloco 2. Então, é x que multiplica 2 menos 3, menos x. Y que multiplica 1 menos 2, menos y. 2 que multiplica 2k, 4k. Então, nessa superfície aqui, ó, muito mais conveniente, facilitou bastante. Tá? E vai facilitar ainda mais. Por quê? Porque aqui eu tenho um produto escalar, usando a regra distributiva, eu tenho
I escalar K, J escalar K, K escalar K. E nós sabemos que vetores perpendiculares resultam em produto escalar nulo, então I escalar K e J escalar K é 0, e K escalar K é 1, vetor unitário. Portanto, isso daqui ficou ainda mais simples, porque eu posso cortar o primeiro termo, posso cortar o segundo termo, então são produtos de vetores perpendiculares, produto escalar, e K escalar K é igual a 1. 4 é uma constante, sai da integral, eu tenho a integral dupla de dA, que é justamente essa área pintada aqui em azul, certo? Quanto vale essa área? A área do círculo. Então é πr ao quadrado, o 4 aqui multiplica, estava fora, como o raio vale 2, r igual a 2, certo? Eu tenho 16π, que é o mesmo valor que eu tinha obtido anteriormente. Então o teorema de Stokes, nesse caso, facilitou bastante o cálculo da integral de linha. Poderia ser o contrário, talvez fosse mais fácil fazer a integral de linha do que a integral de superfície. Nesse caso aqui não foi. E também eu posso sempre escolher uma superfície mais conveniente para calcular o fluxo do rotacional, desde que esteja apoiada no mesmo caminho. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai dar sequência ao estudo e propriedades do rotacional e de alguns teoremas. Tá bom? Até lá então!